Tem um livro, né? São os deuses astronautas. Mas eu não li, eu não tô tirando daí. Fala sobre isso. Imagina então que eles vão inclusive ressuscitar, porque eles têm uma tecnologia ultra avançada, aqueles que morreram, principalmente, mais uma vez, aqueles que foram os mais questionadores, os filósofos, os grandes intelectuais que não se acomodaram e estavam ali o tempo inteiro em busca das respostas. Então, a menor parte da sociedade que está, como os filósofos, em busca, e tudo bem que existe muito dogma na filosofia também, né? Mas os céticos de forma geral, vamos colocar assim, eles terão esse ticket especial nesse reino alienígena, camarote. Olha que ideia absurda, dá vontade de rir disso, né? É uma ideia absurda realmente, por isso que a Bíblia não fala disso, né? E é justamente assim que a gente enxerga de fora. É essa a narrativa de vocês, só que eu tô colocando aqui numa caricatura alienígena para vocês entenderem que a gente tem tantas evidências dessa versão, dessa narrativa de vocês, quanto dessa narrativa alienígena. Claro. É que a gente, sem querer, está partindo de um apofatismo. Ou assim, colocando de alguma forma, de repente vocês estão compreendendo assim, o apofatismo seria a teologia oriental que prefere não investigar profundamente para colocar o Deus que se torna uma falácia, o Deus da lacuna, onde eu não explico, tem um Deus da lacuna. Não, Deus se revelou, de fato, nós temos capacidade de compreendê-lo, tanto, como eu disse no início, o problema é o objeto, ou pelo menos a ferramenta ao estudar o objeto. Nunca, mas pode ter certeza que não. Eu até compartilho da ideia de metafísica do chileno, e a metafísica é ontologia. Mas a diferença é que a metafísica é estudar a natureza do ser, entretanto, o arqueio. Aristóteles chegou pela razão que existe, sem Bíblia, sem nada. Ele não chegou à ideia de pelo menos um teísmo. Agora, a ferramenta para estudar o objeto é completamente equivocada, não faz nem sentido, porque senão é um cientificismo. O que significa isso? Que a ciência, só ela, tem a capacidade de responder a todas as questões da vida. Não tem, Também não tem. É verdade. Não, o próprio Nietzsche chama de niilismo, inclusive, a ciência. É por isso que eu estou dizendo que... por isso que eu estou fazendo um ponto distinto entre ciência e cientificismo, que é uma linha positivista. Agora, por exemplo, a ferramenta, por exemplo, a estrutura investigativa da ciência, que é a metodologia científica, ela por si só já está dizendo, olha, isto não cabe a mim. Então, o chileno nunca vai encontrar Deus a partir da metodologia científica, porque o objetivo da metodologia científica é estudar o que é matéria, o que é física, e Deus transcende, então tem que ser metafísico. Então, essa discussão de provar Deus pela ciência, ele não chega a lugar nenhum. Kant estava certo. E eu, inclusive, discordo de Kant, de Nietzsche, eu vou brigar com todo mundo aqui, né? Eu acho que o grande problema foi Kant, de tentar fazer ele até me ajuda, o juízo de valor a priori, né? Que é a questão que criou o subjetivismo, que ele tentou resolver Descartes, mas Locke, fazer a síntese, ele acabou com o Ocidente a partir disso. Inclusive, no meu livro tem um capítulo que chama O Modernismo de Immanuel Kant, porque Kant ele tenta realmente fazer uma atualização, porque quando acaba a Idade Média, né? Quando acaba a Idade Média, que isso já é bastante interessante, porque foi 1000 anos de dominação absoluta do cristianismo, né? E é conhecido na história por Idade das Trevas, né? O iluminismo que deu essa ideia. Então, e mas aí você gosta de Aristóteles ali, de Tomás de Aquino. Eu gosto, então, inclusive gosto de Jesus. Adoro também. A pessoa fala assim, pô, mas você é ateu, você usa... Você adora Jesus? Eu gosto muito de Jesus. Eu adoro, você aceitou Jesus agora. Eu adoro, tem muita coisa que ele fala, nossa, só não acredito que ele seja filho de Deus. Foi filho de Deus, 6 milagres. Isso perfeito. Nasceu com... Isso pra mim, não tô nasceu falando com mal, Paulo. Pra mim isso nasceu com as eras. Mas o que acontece? Quando a gente pega, logo depois das trevas, da Idade Média, nasce o Renascimento, né? E muita gente estuda e pouca gente sabe renascimento do quê? Né? É renascimento da ideologia grega, sim, claro. né? Onde Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então Platão ele cita Protágoras dizendo, né, no seu livro O Banquete, ele fala, já dizia Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Então a gente volta para o antropocentrismo, né? Tanto nas artes quanto na literatura, em tudo, de que o homem é a medida de todas as coisas. E aí Descartes ele fica indignado com essa ideia, né? E ele, por ser cristão, Descartes fala assim, não,
tem que ter uma verdade a priori. Não pode ser tudo relativo, diz Descartes, né? Sim. Como assim tudo é relativo? E aí ele começa a pensar, e ele começa a duvidar de tudo. Será que eu existo? Será que você existe? Será que 2 mais 2 é 4? Porque ele era matemático, que a gente brincou no outro podcast, depende, né? Teve gente que veio falar... É o mas, método enfim, cartesiano, né? E que aí cria o método Que é cartesiano... horrível. E aí ele começa a... E ele fala, será que não existe um gênio maligno que confunde a minha ideia e tal? E ele vai pensando até a hora que ele descobre uma verdade a priori, que é a dúvida. Então ele fala assim, a dúvida é uma verdade a priori. Porque você não pode duvidar da dúvida. Porque quando você duvida, você já está duvidando. Se você duvidar da dúvida, você está duvidando. Certo? E aí nasce a famosa frase, que é traduzida para o português, penso, logo existo, mas ele escreve em latim para afrontar a Academia Francesa de Letras, porque ele era francês, que é cogito ergo sum, que é cogito, logo sou. Ou seja, se eu sou capaz de cogitar, de duvidar, e a dúvida é uma verdade a priori, então eu existo. E aí ele resolveu um problema, eu existo. Só que aí tem um segundo problema. Quem me garante que vocês existem? Né? Você fala, eu existo, mas você pode estar mentindo, você pode ser o personagem do meu sonho. E aí ele volta a pensar, e aí ele se vale de Santo Agostinho, né? Que é um pensamento falacioso, que parece lógico, mas no fundo ele parte de um pressuposto já, que Santo Agostinho dizia assim, o fato de você poder pensar Deus significa que Deus existe. Porque se nós... Só um instantinho. Não vou falar não. Se nós somos imperfeitos, nós somos mortais, o imperfeito sequer seria capaz de pensar o perfeito. O imortal sequer seria capaz de pensar o eterno. Então, se nós conseguimos pensar Deus, de Santo Agostinho, então é porque Deus é bom e assim ele nos permite. E aí Descartes usa disso e ele fala, bom, se Deus é bom e ele não permite, então ele não... E aí ele começa a voltar. Então não existe um gênio maligno que confunde a minha mente. Então as leis da matemática e da física que regem o universo estão certas. Então você existe, eu existo, todo mundo existe. Então cogito ergo sum, cogito logo sou, certo? Só que esse é um pensamento falacioso, porque é um pensamento exatamente de tentar provar Deus partindo do pressuposto que se a gente consegue pensar, é porque Deus existe. Que na verdade é a falácia da ignorância, né? Não, se eu não sei o que é, então é Deus. Não é isso, né? A ideia é essa. Kant, ele tira essa moralidade, traz para o ser humano. Por que eu deveria acreditar na Bíblia? Essa é a grande questão. Por que nós deveríamos acreditar na Bíblia? Como você prova Deus sem usar o seu livro sagrado? Porque eu posso usar o Alcorão, eu posso usar os Vedas, eu posso usar qualquer outro livro sagrado para tentar provar outros deuses. Por que a gente tem que acreditar no Deus cristão? Assim, ó. Então vamos lá. Agora bagunçou um pouco aqui, que era a réplica. A Helena acabou falando também. Vamos para a terceira pergunta dos ateus, então. Então está feito. Só repete, então. Então repete aí resumidamente. Por que a gente... Porque, dados todos esses dados que eu falei dos filósofos, né? Por que a gente tem que acreditar no Deus da Bíblia se existem inúmeros outros livros sagrados que defendem a ideia de outros deuses? Né? E a gente já viu, inclusive, livros mais antigos que a Bíblia, falando de outros deuses, inclusive coisas semelhantes à Bíblia, e a gente tem o Alcorão, a gente tem os Vedas, a gente tem... Como que vocês provam Deus sem usar a Bíblia, sendo que a gente não acredita na Bíblia? Então a Bíblia não pode ser parâmetro, a gente tem que partir do mesmo pressuposto. Sim, né? sim. Então por que a gente tem que acreditar no Deus da Bíblia? Lembra que eu iniciei falando o que vocês tinham de ideia como se relacionar? Porque você até falou da piadinha que você fazia lá na faculdade e tudo. Assim, quando o pressuposto é você estudar a Bíblia para invalidar Deus ou somente para questionar, você vai ter uma tendência a, de fato, não acreditar. E quando você começa só partir as suas ideias a partir de um silogismo da realidade que você vive, ou da realidade que você vê, das misérias, das catástrofes, etc., você também se limita nisso. A ausência de evidência não necessariamente significa que é a evidência da ausência. Então assim, primeiro, o porquê Ficou um pouco confuso. eu vou explicar. O porquê eu tenho que acreditar na Bíblia. Você não tem que acreditar. Você não é obrigado. Agora, você pode experimentar. Você pode relacionar e ver na prática. O instrumento da verdade científica é o experimento. Você faz experimento lá, você vai... Agora, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Eu acredito ela como a santa palavra de Deus, a revelação de Deus. E eu creio que ela é inerrante.